Salve nação! E a treta no Flamengo com o Gerson. Teve polêmica envolvendo Gerson no Flamengo às vésperas do jogo contra o Bayern. Tá causando uma baita treta. Hora de falar sobre Gerson. E aí, ele vai ou não jogar no Zenit pela primeira vez? O jogador quer ir embora. Dizem que ele vai ganhar muito mais lá. Mas o curioso é que de lá pra cá, o Zenit não se manifestou. Tudo que está saindo na mídia está sendo vazado pelo staff do jogador. Após o pronunciamento gravíssimo do Zenit, a treta está instalada no Flamengo. Mas antes, é preciso ver os bastidores comentados por Mauro César às vésperas do jogo do Bayern. A questão do Gerson, muita gente não entendeu. Na verdade, assim, veja bem, eu vou tentar explicar, né, se eu concordo ou não, embora até eu concorde. Acho uma boa estratégia. O Flamengo adotou uma estratégia que foi o seguinte: multa rescisória dele era 200 milhões de euros. Ninguém vai pagar 200 milhões de euros, né? Eu lembro que o Dudu, um tempo atrás no Palmeiras, alguns anos, quando ele estava bem, ele tinha uma multa de 60, 70 milhões. Também ninguém pagaria isso, mas o que? É uma proteção. Se alguém quiser levar, vai ter que sentar à mesa e negociar, porque não vai pagar isso tudo. O que o Flamengo fez? O Gerson, vamos lembrar, o Gerson jogou no Flamengo em 2019, aí ele volta durante a pandemia para o Olympique. Ele só volta para a Europa, essa que é a realidade, tá? Isso é um fato. Porque o Sampaoli foi treinar o time francês e quando o Sampaoli cisma com o jogador, ele não deixa o dirigente dormir. Ele vai pedir 24 horas por dia aquela contratação. Era participação na Champions, classificação para as oitavas. Pô, não joga Champions. Nunca vai atingir essa meta. Então o Flamengo recusou. Bem, passou um tempo agora, na semana passada, há uma semana exatamente, hoje faz uma semana, teve uma reunião. O pai do Gerson, 2 representantes do Zenit e o José Boto, dirigente do Flamengo. Queremos contratar, e o Boto falou, bem, nós fizemos a renovação de contrato em abril e reduzimos a multa de 200 para 25 milhões de euros. Mas por que reduzir isso tudo? É 25 e não tem papo. É pagar e levar. Deposita, que nem o Flamengo contratou o De La Cruz. O River nem quis conversa com o Flamengo teve que pagar 16 milhões de dólares. Paga e leva. Porque o Flamengo chegou à conclusão que, e é muito bom dinheiro, 25 milhões de euros. Pela idade. 28 anos. 2 passagens na Europa sem se fixar. Nunca o jogador saiu do Brasil por esse valor com essa idade. É um ótimo negócio do ponto de vista do mercado. Né? Ele não tem esse valor de mercado. Então, seria uma ótima venda. O jogador quer ir embora. Dizem que ele vai ganhar muito mais lá. Mas o curioso é que de lá para cá, o Zenit não se manifestou. Tudo que está saindo na mídia está sendo vazado pelo staff do jogador. O Zenit não procurou o Flamengo e não falou nada há uma semana. Então, vai comprar? A gente não sabe. Segundo as pessoas próximas ao jogador, parece que sim. Se pagar, leva o jogador e acabou. Eu acho que está correto o clube. Porque o clube não tem que ficar submetendo aos caprichos de personagens periféricos do futebol, que ficam ao redor dos jogadores, reclamando sem razão. Eu faço a comparação. Imagina o seguinte: você trabalha numa empresa, aí você está insatisfeito com o seu salário, porque você não pode tirar férias, ou porque está trabalhando muito, ou porque o outro que faz a mesma coisa que você ganha o dobro. Você faz o quê? Tu vai no teu chefe, conversa, reivindica, argumenta, ou vai para a rede social reclamar? Ou vai para o grupo de WhatsApp da empresa e fala que não dá. Vou pedir pro meu pai vir aqui na porta do... O pai vai reclamar aqui. Cara, nenhuma empresa tolera isso. Tolera? Você vai ser demitido, pô. Vai fugir das suas características, vai ficar sem a bola por um tempo muito grande, vai ficar correndo atrás do adversário. Eu acho que é o contrário. Tem que tentar ter um time que pressione alto, tente ficar com a bola, duele pela posse, que é a característica do time, para fazer também com que a equipe adversária seja obrigada a marcar, a correr, a brigar para recuperar a posse de bola. E aí tentar igualar o jogo na medida do possível. Eu tenho muitas dúvidas sobre como essas equipes contra o Los Angeles já foi um sinal. E o Felipe Luiz falou depois da coletiva que vai tentar fazer o jogo do Flamengo do jeito que é. Ou seja, o jogo de pressão. Eu acho que é o caminho. O Flamengo não sabe jogar de outra maneira, não vai saber jogar retrancado. E aí vai dar a bola para o adversário, vai ficar correndo para lá e para cá para tentar desarmar e vai acabar ele se desgastando. A temperatura aqui, só para explicar a questão do calor, ela fica mais alta de 2, 3 da tarde até 5, 6 da tarde. Porque o sol só vai se pôr lá para as 8h30, algo em torno disso. É quase 9 da noite. Então não é meio-dia que faz mais calor. Faz mais calor 2, 3, 4 aqui na Filadélfia, em todos os lugares. Então o jogo vai ser disputado no momento mais quente do dia, em Miami, com previsão de 31 graus quando a bola estiver rolando. Pode colocar uma sensação térmica aí de 34, 35 para quem está jogando. É óbvio que isso pesa muito mais para o time alemão. Se o Flamengo deixar o Bayern com a bola, o Bayern vai fazer a bola girar, o Flamengo vai ficar correndo atrás e o Bayern vai descansar. Então você tem que fazer o quê? Colocar a intensidade no jogo. Tentar fazer com que o time adversário também seja obrigado a jogar de forma mais intensa, né? Até porque, embora em tese você vai ter sempre esses times com uma preparação física melhor, que tem calendário mais suave, não tem viagens tão longas, não joga na altitude, esse tipo de coisa, né? Que os sul-americanos têm que enfrentar, especialmente os brasileiros, o time alemão está em final de temporada. O Flamengo não está em final de temporada, como não está o Palmeiras, o Botafogo, tampouco o Fluminense. Então,
O Flamengo deve jogar assim e eu acho que é o único caminho, não vejo outro. E para jogar assim, não dá para ter o Arrascaeta. O Pedro, nem vou falar que o Pedro está muito fora de forma, técnica. Física também, né? Normal, o cara ficou 7 meses parado, gente, ligamento cruzado. Voltou em 7 meses, em tempo recorde. Se ele voltasse no padrão de outros jogadores, ele estaria até hoje fazendo fisioterapia no Brasil, não estaria aqui. Ele voltou a tempo porque ele se empenhou muito. Então, cobrar esse rapaz, que tem desempenho do padrão pré-lesão, é até uma covardia. Então, ele hoje não tem que ser titular porque ele não está em condição. Agora de falar sobre Gerson, e aí, ele vai ou não jogar no Zenit pela primeira vez? O clube russo, enfim, se manifestou sobre o tema. Não dá para dizer que foi um enorme esclarecimento, mas Alexander Medvedev, que é o presidente do conselho do clube russo, afirmou em uma entrevista à imprensa de lá o seguinte, abre aspas, há pré-requisitos para a transferência de Gerson para o Zenit. Aguarde os anúncios oficiais. Por pré-requisitos, dá para entender que há acordos fechados, mas que ainda não podem ser confirmados. E quando ele fala em aguardem anúncios oficiais, aguardem o depósito dos 25 milhões de euros e, por consequência, a transferência do jogador. Por que o Zenit ainda não fez o depósito dos 25 milhões de euros? Porque o Gerson pediu para disputar o Super Mundial de Clubes e o pagamento só pode ser feito a partir do momento em que o Gerson estiver de malas prontas para se despedir do Fla. Nos últimos dias houve parte da imprensa que cobre o Flamengo cogitando a possibilidade de uma reviravolta nessa história, para que ele pudesse permanecer no clube. A informação que eu tenho é de que não há nenhuma hipótese nesse sentido. O Gerson tem esse acordo verbal e vai ganhar na Rússia mais de 3 vezes em relação a seu salário no rubro-negro. E aí, nação, bora botar fogo na discussão. A gente vem falando muito isso aqui no canal. O Gerson vacilou. Pô, a partir do momento que sai essa notícia, ele já tem que ter desmentido. Eu falei isso aí antes do Mundial, vem a público, desmente, fala, pô, agora eu tô com a cabeça focada no Mundial, depois eu penso nisso, quem tá tratando disso é meus empresários e acabou, mas não. O cara deixa isso ser alimentado, aí vai alimentando, até que agora surge as vésperas do jogo importantíssimo pro Flamengo contra o Bayern. E não adianta o torcedor chorar não e falar assim, pô, essas notícias só vêm em jogo importante, em momento importante. O cara não quis desmentir. Ele preferiu alimentar isso, falhou também o Gerson. Eu achei assim, que antes do Mundial o cara viria a público, falaria, até o Neymar falou, pô, que é muito mais importante que o Gerson. Por que o Gerson não pode falar? Mesmo que tenha negociação com o Zenit, não tem problema nenhum. O cara pode vir a público e tranquilizar pelo menos o elenco, o ambiente do Flamengo, mas não. O cara prefere ficar alimentando, aí tem também seu staff, com o seu pai, os caras gostam de valorizar, pô, chega e fala. A torcida gosta muito do jogador, o jogador trata tudo desse jeito, pelo amor de Deus, cara. Mas ó, bora botar fogo aí nessa discussão. Eu quero saber agora qual a tua opinião. Pra vocês, o Gerson tá certo ou tá errado? Comenta aqui, ó, embaixo desse vídeo. Mas antes de você opinar, inscreva-se no nosso canal e bora encher de like esse vídeo. Valeu, até a próxima!